Oi, gente, muito bom dia. Eu sou o Darcio Cavallini e mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiros Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver, aqui pertinho de você, na Vila Mariana, no metrô Ana Rosa, Rua Pelotas 271, e também lá em Itatiba, né, bem pertinho da Universidade de São Francisco. São os dois lugares que eu, Darcio Cavallini, atendo, inclusive, em consulta, é só agendar. Os nossos telefones em São Paulo, 3520-0500, em Itatiba, 4524-8154. A novidade é que você pode me ver aí ao vivo e a cores, porque você está transmitindo ao vivo esse programa pelo site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Clica lá, ao vivo, e você vai conseguir me ver, além de ouvir minha voz. Não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho da situação em que o brasileiro se encontra, né? Eu tenho observado por aí, eu quando venho para São Paulo, porque eu não moro em São Paulo, eu moro em Itatiba, né? Quando eu venho para São Paulo a trabalho, venho dar os cursos, venho fazer programa, enfim, fazer os atendimentos, eu utilizo muito Uber ou táxi, a gente conversa com as pessoas. Eu tenho observado que em relação à crise existencial que o país está vivendo, né? Nós estamos vivendo uma crise que chamam de política, mas nós não estamos com uma crise política, nós estamos com uma crise de falta de ética e de moral, né, que tem atingido diretamente. O exemplo para nós que chega para o povo é através dos políticos, porque a gente sempre espera um outro comportamento das pessoas que assumem cargos públicos, né, e não o que a gente tem visto no nosso país, infelizmente. E eu tenho percebido a desesperança do povo. O povo brasileiro é um povo que, né, não é desse jeito. Eu tenho percebido uma certa falta de, sabe, uma vontade muito grande de desistir, né? Me dá a impressão assim que a grande maioria do povo, de uma forma geral, é um sentimento que infelizmente produzido, né? Tenho sentido que se realmente você que está me ouvindo aí, responde para o seu coração bem baixinho aí para ninguém ouvir. Se você tivesse uma oportunidade agora, nesse momento, né, de pegar suas coisas, e tivesse uma garantia, obviamente, de ter trabalho, ter lugar para morar, ter uma vida regular, né, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Austrália, você iria embora? Com certeza se você não respondeu que sim imediatamente, você ficou pensando a respeito. E eu me lembro dos anos 70, né, que o povo tinha uma outra expectativa, né? O povo era muito mais feliz, muito mais esperançoso, um povo que acreditava no país. E isso nos leva a um caminho muito triste, porque a gente vê aumentar o número de pessoas com problemas de tristeza, de depressão. Nunca se vendeu nesse país tanta medicação para ansiedade, para depressão, como se vende nesse momento. Então, eu resolvi falar um pouquinho disso, sobre esse assunto hoje, né? Por que viver dessa forma? É uma escolha, não é? Porque, convenhamos, quanto mais triste o povo estiver, mais desesperançoso estiver, né, a atitude vai ser muito mais de apatia. E a tendência, energeticamente, é a situação que vivemos, ela se consolidar, ela se perpetuar, continuar dessa forma. Por quê? Cada ser humano que vive numa cidade, da mesma forma que numa casa, por exemplo, ela tem o clima energético, o padrão vibratório
da somatória do que as pessoas que moram na casa, elas sentem. Então, se todos que habitam na casa são pessoas equilibradas, são pessoas que acreditam na vida, é óbvio que você tem na casa um ambiente de harmonia, né? O cachorro não fica doente, o papagaio também não, a comida é boa, pode não ser em uma abundância, fartura, etc., mas tem comida boa, sempre tem alguma coisa boa, porque sempre tem alguma coisa a oferecer em função do clima reinante, do padrão vibratório da energia que compõe o movimento, o fluxo de energia daquela casa. Se você pega uma casa onde o sujeito está desempregado, né? Está né, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, e principalmente quando começa a culpar a situação que o país vive em razão da sua dificuldade, é óbvio que essa casa não vai ter o mesmo padrão de harmonia que a casa do vizinho, onde todo mundo se equilibra. Então, aí começam a acontecer as coisas cada vez pior. As pessoas começam a adoecer, perdem o interesse pela vida, então não tem mais aquele interesse em ir buscar uma nova alternativa, porque fica cada vez mais se afundando na tristeza, na miséria, na dor, porque se coloca na posição de vítima. E, infelizmente, eu tenho percebido isso no nosso povo, que está se colocando numa situação já de desengano, perdendo as esperanças com o país. E isso não é bom, né? Embora seja bom para o país, porque de qualquer forma estamos fazendo uma correção energética, mas que essa correção não precisa ser feita dessa forma, que é aquela história que se fala em casa espírita, vem pelo amor ou pela dor, né? A correção pode ser de outra forma, se o povo não tiver mais esperança. Então eu vejo, por exemplo, as manifestações que ainda a grande maioria do povo já desistiu de manifestação. E desistiu de manifestação contra ou a favor esse ou aquele. Por quê? Porque percebeu que as manifestações que foram feitas não dão em nada. Porque a classe política, infelizmente, não ouve o povo, não quer ouvir, porque não quer sair da situação que se encontra, da sua zona de conforto. Eles vivem muito bem, obrigado, na situação em que vivem, né? Conseguem dormir à noite, apesar de tudo. E eu não vejo, então, né, convoca-se manifestações aí contra isso, contra aquilo, e a grande maioria já não vai mais, já não está presente. E eu fico me perguntando por que disso, né? E é muito fácil de entender, porque, infelizmente, meia dúzia, eu digo meia dúzia, algumas centenas de pessoas, pagos ou não, para este lado, para aquela turma, né? Vão para a rua com violência, com, né, mascarados, quebrando tudo, etc. Aí tem o outro lado que assumiu o outro lado e que tenta fazer alguma manifestação, mas também que não passa hoje de centenas ou algumas poucos milhares de pessoas que se reúnem numa manifestação, né? Isso porque a gente ainda não conseguiu entender que nós não temos que ser nem a favor de ninguém e nem contra ninguém. Nós temos que ser a favor de nós mesmos, de melhorar a nossa vida, como brasileiro, né? Então, a gente tem que ter consciência de que fazer alguma coisa nós temos que fazer. E não adianta você ficar reclamando e tentando mudar a situação que nós estamos vivendo no país, porque senão não temos essa possibilidade. Quem tem essa possibilidade são lá, o pessoal de Brasília. Mudar as leis, e não vão mudar as leis, porque para mudar as leis vai atingir todo mundo lá. Então eles não querem, não vão fazer isso. Então a nossa postura não precisa ser ir para a rua, nem quebrar nada, nem se manifestar, nem pintar a cara, nada disso. Você tem que ter uma postura de acreditar na vida. Porque afinal de contas, você está aqui no Brasil, nesse momento, vivendo essa transformação, porque você escolheu estar aqui nesta hora, você escolheu ser brasileiro.
Não adianta também estar pensando em mudar de lugar, porque se você for mudar de lugar, você vai morar nos Estados Unidos, ok, talvez você tenha uma situação econômica um pouco mais estável, mas jamais você vai deixar de ter o sentimento de culpa de ter saído daqui. Então você vai ver, como eu vejo algumas postagens de alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos, e fica comparando a vida de lá, tá vendo como a gente é roubado, aqui aqui o carro custa tanto, lá custa não sei quanto, fica fazendo esse tipo de comparação. E por que faz esse tipo de comparação? Não está feliz lá? Continua lá, por que fica postando isso daí? Não é? Continua vivendo. Não, mas faz esse tipo de comparação como uma espécie de revolta. E revolta não te leva a nada, sabe? O que leva, se existe uma energia que cria, essa energia é o amor, não existe outra. Então, apesar de tudo, nós somos brasileiros e a transformação do Brasil só pode ser atingida a partir de nós mesmos. Como? Procura você melhorar a sua vida. Pense em você. Fique realmente atento à sua postura de vida. Às vezes você está desempregado e tem um monte de oportunidade passando na sua cara e você não consegue enxergar porque você está tão cabisbaixo, tão triste, depressivo, que você não consegue nem levantar a cabeça para ver a oportunidade passando na sua cara. Então, muda a sua atitude. Uma das formas de você mudar é você se tratando, porque eu sinto, de uma forma geral, a população brasileira num estado de processo auto-obsessivo, literalmente. Porque a gente sabe que todos os diagnósticos de psiquiatria são processos obsessivos e auto-obsessivos espirituais. E isso tem tratamento. Então você pode começar, por exemplo, se tratando, vai procurar um trabalho espiritual, se não quiser o Biosegredo, vai em outro lugar, mas se trata, se limpa. Tira de você essas mazelas, essas sequelas dessa impregnação mental que você tem, dos registros de memória que são impregnados em você através da mídia, através de todas as notícias ruins, que a imprensa só dá notícia ruim. O único jornal de boa notícia que eu conheço é aqui da Mundial. O resto, você liga, é crime, alguém que está morrendo, o cara lá no Afeganistão, o cara na Síria, o cara não sei aonde, a bomba que estourou em Londres. Você não vê nada, nenhuma notícia para te levar para cima. Então comece a se preocupar com você, cara. Comece a olhar para você. Fique feliz. Ou pelo menos tente buscar a felicidade, que de repente a sua vida muda. Do jeito que você está fazendo, você só está se afundando. Então tem gente aí na linha, é isso, Pedrão? Alô, quem está falando? Alô? Oi, bom dia, seu Darcy. Bom dia, quem é? Margarida. Quem? Eu sou a Margarida, eu gostaria de fazer uma pergunta para minha irmã. Margarida, aquela flor bonita, branca e amarela? É bonitinha a florzinha. É isso mesmo? É. Então tá bom. Como chama a sua irmã? Minha irmã é Rosana. Rosana? O que ela tem, a Rosana? A Rosana tá depressiva, tá angustiada, tá com uma pneumonia repetitiva, bronquite asmática. Ela tem o quê? Uns 40 anos por aí? Ela tem 55. Quanto? 55, 56. É. É. E ela tá depressiva, ela tá Tá no muito. processo mesmo? Tem algum fato que colocou ela aí, assim, quando tem uns anos? Eu sinto que ela ficou assim, porque minha mãe esteve internada há um mês e eu e ela, a gente revezávamos, né? Sei. Só que quando minha mãe faleceu, foi na vez dela, né? E Tá. ela passou por tudo isso. Há 11 anos atrás, o que aconteceu na sua família? 11. Lá por volta de 2006, 2005, por aí. Ai, acontece tantas coisas. 2007 meu pai faleceu. 2007? internada. É, Foi o falecimento do seu pai? sim. Ah, tá. Então, tua irmã tá num processo desde Então, aí. desde essa época. Como chama seu pai? Meu pai é Sérgio. Como? Sérgio. Sérgio? Sérgio. É, seu pai precisa de tratamento, viu? É, Eu ele aconselho morreu- você procurar o Biosegredo junto com a tua irmã, marcar uma consulta para ela, porque na verdade ela está com muita influência do seu pai. Seu pai está precisando de ajuda espiritual, ele não está bem, ele precisa ser tratado, encaminhado para a vida dele, né? E isso pode ser feito através da sua irmã. E esse processo que ela está vivendo, 80% não é dela. E a única forma dela se recuperar é, primeiro, dando consciência para o seu pai.
O seu pai precisa ganhar consciência de que ele já morreu nessa encarnação, morreu só o corpo físico e ele precisa ir embora para o lugar dele. Marca uma consulta lá. Você tem o telefone de lá? Tem guardado. Tem? Tem guardado sim. Marca uma consulta porque ela está num processo espiritual e se continuar desse jeito mais 4, 5 anos, ela vai sofrer consequências muito mais sérias, porque vai começar a ter doença física mesmo, tá bom? Tento. Margarida, obrigado por ter Muito participado, obrigado, tá seu bom? Tarso. Beijo grande para você. Muitas pessoas estão nessa situação, é o que eu estava falando, porque a somatização de uma pequena tristeza, né? Ela não tem consciência disso, mas quando morreu o pai dela lá 10 anos atrás, 11 anos atrás, ela cravou aquela tristeza nela. Ela criou uma rede de neurônios com uma forma de pensamento que é um registro de memória da tristeza da perda, né? Mas não tem consciência disso. Então todo elemento de perda, de tristeza que ela vai encontrando, fluxo de energia pela vida, no trabalho, com a família e tal, vai somando. Aí chega uma hora que a tristeza toma conta dela e aí vira depressão, porque você já está refém dessa depressão. Então o ideal é que você cuide, quando está com uma tristeza muito profunda, já cuida espiritualmente. Lá no Instituto Pio Segredo a gente cuida desses tipos de casos. A apometria não é só apometria, mas serve exatamente para isso, para devolver você ao seu autocontrole. Você perdeu o controle sobre você mesmo. Da mesma forma que o povo que está triste está perdendo o controle sobre si mesmo. Por isso que está triste. Porque senão, a gente sabe que por mais que roubem esse país, dá uma olhada nisso. Roubaram pra caramba o que a gente sabe. E o que a gente não sabe deve ser muito, mas muito mais. E o país está aí, continua vivo, continua. Então esse país aqui é abundante, é próspero. Não tem que ficar se lamentando com esse monte de cara safado e sem vergonha que está aí nos dirigindo, né? Deixa eles dirigir a si próprio. Eles querem muito dinheiro, deixa eles roubar, se entupir de dinheiro, encher muitas malas de dinheiro, e aí morre. Eu quero ver ter caixão para levar todas essas malas de dinheiro com eles. Não vai acontecer nada. Pode ter certeza que não são pessoas felizes, são fúteis. Quem vive da forma que estão vivendo os nossos políticos só está cercado de vampiro, de gente safada, aproveitador. Não são felizes, estão eternamente autovigilantes. Você que é um cara honesto, que trabalha, que paga seus impostos, não fica assim não, que esse cara não merece a sua energia. Vai se tratar, vai cuidar de você. Tem mais gente aí, Pedrão? Alô, quem é? Alô? Oi, quem é? Alô, Paula? Oi, Paula, você fala de onde, Paula? Eu falo de Guarulhos. Guarulhos, bela terra. Que idade você tem, Paula? Oi? Que idade você tem? 40. 40, tá começando a viver então, né? Como é que ela tá na saúde? Tá bem? Você não tá bem de relacionamento afetivo não, né, Paula? Não, é justamente por isso que eu tô ligando. É só briga. Eu sei, né? Vamos ver o que aconteceu nessa encarnação e quanto tempo. Há 7 anos atrás você desmanchou algum relacionamento? Você começou um? Como é que é isso? 7 anos? É. Há mais do que isso. 2010 por aí. Isso. Não, 2010, é isso mesmo. O que aconteceu em 2010? Eu viajei pra fora, tive um relacionamento e não deu certo. E você tá com os 2 pés presos nessa relação ainda, viu, Paulo? E é assim, você tem você tem um contrato de jura de amor que você jurou ser fiel a todo mundo nas suas relações desta vez, mas entrar de cabeça, porque da última encarnação você não era nada fiel, sabe? Sim. E você fez um contrato, é uma espécie de um contrato que você faz consigo mesmo, uma promessa que você faz para você. Olha, amanhã, sabe aquelas promessas? Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Aí chega na segunda-feira, você não começa a dieta. Então quando chega no domingo, que você percebe que você está gorda porque você tem que ir na piscina, aí vem aquela culpa que você não começou a dieta da segunda-feira. A vida de encarnação anterior que nos prega essas peças é mais ou menos assim. Então você sente uma tristeza profunda que você não conhece, não consegue ter um bom relacionamento, você se pergunta, mas por que comigo?
Eu não mereço. O que foi que eu fiz para não conseguir ter um parceiro legal, ter um bom namorado? Quietinha. Né? É assim? Hein, Paula? É assim mesmo. Eu tô quietinha, tô tentando fazer tudo certo, mas as coisas não estão indo certo. Mas não adianta tentar do jeito que você está tentando. Do jeito que você está tentando não dá certo, tem que mudar. Qual é o seu caminho? Vou te dar um caminho. Paula, você está em Guarulhos, não é? De segunda-feira eu atendo aqui em São Paulo. E eu vou fazer uma coisa para você, porque eu acredito que você tem um potencial muito grande, inclusive você precisa evoluir muito espiritualmente. Eu vou te dar 50% de desconto na minha consulta. Você liga lá no Instituto, marca segunda-feira comigo, vai lá consultar comigo e eu vou orientar você como você vai sair dessa daí e mudar de vida. Legal? Ah, que bom. É na Vila Mariana? Vila Mariana, Rua Pelotas 271, perto do metrô Ana Rosa. Anota o número do telefone para você marcar lá. Pode ligar lá agora, que tem gente, tem a Carol lá que está atendendo agora, eu acho. Ou é a Carol ou a Amanda, fala com ela. O Darcio me deu 50% de desconto na consulta dele, para segunda-feira. 3520-0500. Anotou aí? Eu conheço lá. Eu então tá bom. Ó, vai lá que eu quero ganhar seu abraço segunda-feira, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, Paula, pela participação, um beijo grande. Então, repetindo o telefone aqui de São Paulo, Rua Pelotas 271, é pertinho do Sesc Vila Mariana, no mesmo quarteirão. Aqui é 3520-0500. Você pode conhecer também muita coisa da gente pelo nosso site, www.institutobiosegredo.com.br. institutobiosegredo.com.br. Você pode ver lá, por exemplo, nosso trabalho de ensino à distância. Isso mesmo, nós temos vários cursos. Eu tenho vários cursos de apometria, de biotoque, muitos cursos meus que estão lá já no EAD. Você que é de longe, que é de fora, você pode comprar esses cursos e assistir na sua casa, no conforto da sua casa. E tem uma novidade, inclusive, o nosso amigo Gilberto Baccaro já disponibilizou uma aula gratuita lá. Gilberto Baccaro sobre a cabala egípcia, né? Tem uma aula lá gravada no nosso EAD que você pode assistir. Aliás, você pode se inscrever lá no sistema de EAD, porque tem muito material lá gratuito que te serve, muitas dicas boas, algumas técnicas que a gente passa, inclusive. Está lá no EAD que você pode assistir, como também o curso de radiestesia e radiônica está lá. Mas se você quer ser um especialista, dia 29 agora, 29 de julho, no próximo sábado, né? Acho que é sábado, não é isso? É isso, Pedro? Sábado, 29? É isso aí. Nós vamos ter o curso de radiestesia e radiônica com o professor Juan Ribot, aqui em São Paulo. Isso mesmo. Professor Juan Ribot, né? Aproveita. Esse cara é o mestre em radiônica. Você pode ter certeza que a maioria do pessoal, que inclusive aqui da Rádio Mundial, que hoje trabalha com radiestesia radiônica, a maioria é aluno dele, que se formou com ele, conheceu com ele. Ele é um grande cara. Aproveita a fonte de sabedoria que é o professor Juan Ribot. Dia 29 de julho, na Vila Mariana, curso de radiestesia e radiônica. E ele mesmo, em setembro, vai dar um curso de formação, que na verdade não é um curso além de formação, é de aprofundamento em hipnose. Mas é muito mais do que hipnose, do que essa hipnose que você aprende por aí. Aprende a hipnose clássica de consultório, vai aprender a hipnose de palco, mas em especial na hipnose clássica, ele inclui algumas técnicas radiônicas que ninguém ensina, só ele mesmo, porque ele tem essa sabedoria fantástica, porque ele é um neurocientista e ele tem algumas técnicas fantásticas de fazer atendimento em consultório, que você que é terapeuta, que acha que já faz hipnose, aproveita. Em setembro ele vai estar ali. E eu, dia 12/8, em Itatiba, eu vou dar o curso de... Aliás, eu estou fazendo um curso de bioterapeuta em Itatiba, que é toda terça-feira. Eu à noite vou para lá e estou dando o curso hoje. E as aulas abertas que a gente normalmente dá, então agora dia 12/8, entra o curso de biotoque. É aquela cura pelas mãos. São 3 ou 4 terças-feiras que você pode assistir esse curso junto com a turma da formação de bioterapeuta e pode fazer suas 3 ou 4 aulas. Liga lá para você se informar melhor, que é o
45248154. 45248154. Nosso tempo acabou, bonitinha. Você que está longe de mim, presta atenção aí. Você está muito mais próxima de mim do que você imagina, viu? Beijo no seu coração e eu fui!